Que a doce paz de Jesus, nosso irmão mais velho, que toma conta da gente sempre, né? Continue conosco, nos orientando, nos estimulando ao bem. Esse tema eu escolhi para este mês foi uma maneira de homenagear o nosso querido codificador Allan Kardec, que no dia 3 de outubro foi o aniversário dele. Então, sendo assim, eu disse, para outubro nós vamos trabalhar um tema da doutrina espírita diretamente mesmo, para homenagear o nosso codificador Allan Kardec, que é o professor Hipólito Leon Denizar Rivaio, ou Rivaio, não sei bem, mas é por aí, né? Rivaio ou Rivaio. Então, nós vamos trabalhar hoje esse livro muito importante, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o terceiro livro que Kardec codificou para nos apresentar, né, para trazer a humanidade. Mas nós vamos começar, vamos dizer assim, desde o comecinho de como foi que isso surgiu. Vamos recordar vocês do Livro dos Espíritos. Lembra-se do Livro dos Espíritos, 1857, né, 18 de abril de 1857, ele foi apresentado à humanidade, trazendo-nos a doutrina espírita. E Kardec coloca logo no primeiro capítulo da introdução desse livro, que para assuntos novos, novas palavras. Então ele escreve que a doutrina seria espírita, o conhecimento era o espiritismo, e nós, os profitentes, seríamos espíritas. Palavras novas, palavras que foram codificadas naquela época, 1857. Então, se vocês encontrarem algum livro, ou como, por exemplo, a Bíblia, escrito dizendo é proibido evocar os espíritos, ou o espiritismo, você já vai ficar sabendo que isso não é coisa da atualidade, né? Foi alguém que modificou algo que não existia antes. Mas, quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, ele dividiu esse livro em 4 partes. Quem já estudou se lembra disso aí, 4 partes. A primeira parte, que fala mais assim sobre Deus, né? Os atributos divinos, o que é o espírito, o que é a matéria, a ação divina através do espírito e da matéria, a criação. Ele fala muito sobre essa parte de introdutória, né? Depois, na segunda parte, sobre o espírito, a ocupação dos espíritos, quem são os espíritos, né, onde eles vivem, como é o mundo espiritual, a manifestação dos espíritos nas nossas vidas, fala tudo sobre o espírito. Na terceira parte, ele fala sobre as leis morais, aquelas leis que ele trabalhou, as leis morais que, conforme a orientação que ele havia recebido dos 10 mandamentos e da orientação dos espíritos superiores, ele trabalha as leis morais. E a quarta parte, quando ele trabalha também, não apenas a vida espiritual, mas das esperanças e consolações, ou seja, o que vive o espírito após a morte. E muita coisa que é ali colocado. Então, são 1019 questões na segunda edição, porque na primeira só tinha 501 perguntas e respostas, mas na segunda edição, 2 anos após, já sai com as 1019 questões que nós temos até hoje nas edições da atualidade. Então, da primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vimos que Kardec aprofundou no final do seu trabalho e deu origem ao livro A Gênese. Não é verdade? É a Gênese. Na segunda parte, logo após o começo do seu trabalho, após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele já estava trabalhando nessa segunda parte, que deu origem ao chamado Livro dos Médiuns. Não é verdade? Acho que muita gente que está estudando mediunidade está conhecendo esse livro, está procurando conhecer esse livro. Primeiro ele mostrou um esboço, né, do livro, do que seria o Livro dos Médiuns futuramente, e posteriormente editou o Livro dos Médiuns como a gente encontra até hoje, na edição que a gente estuda até hoje. E a terceira parte, que falava das leis morais, ele aprofundou também os questionamentos e apresentou à humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ele deu o título de Imitação do Evangelho, mas depois, quando ele foi observar e analisar, e naturalmente recebeu a orientação dos espíritos superiores, ele mudou o nome e colocou o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele dá uma explicação lógica nos objetivos que dá para a gente entender por que ele colocou isso.
E a quarta parte, das esperanças e consolações, ele aprofunda também posteriormente e deu origem ao livro O Céu e o Inferno. Esses 5 livros fazem parte daquilo que a gente chama Pentateuco Kardeciano. São os 5 livros maravilhosos que a gente pode estudar e conhecer profundamente a doutrina espírita. Ainda tem o que é o espiritismo, Principiante Espírita. Depois ele escreveu em 1862 Viagem Espírita, 1862, que fala sobre movimento espírita, um livro muito bom também. Mas o que a gente quer, o último que ele escreveu foi justamente a Gênese, que ele começa com Deus e termina com o mundo de regeneração. São 18 capítulos maravilhosos para a gente estudar a doutrina espírita. Mas nessa terceira parte, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma divisão muito interessante. Ele apresenta o livro como sendo uma obra filosófica para explicar as palavras de Jesus, o Evangelho, e depois ele coloca várias partes. A primeira parte é esse prefácio que foi lido aqui, que o nosso amigo leu para a gente aqui. Ele leu o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas traduções que colocam prelúdio, mas é a mesma coisa. Então, o prefácio vem com a orientação do Espírito de Verdade, que foi ele que escreveu essa mensagem de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade, segundo o que está escrito no outro livro, que é Obras Póstumas, que foi escrito, foi colocado, compilado depois da morte de Allan Kardec. Ele faleceu em 1869, né? E no outro ano, mas no mesmo ano saiu Obras Póstumas. Então, nesse livro Obras Póstumas, ele tinha deixado muita coisa escrita nas suas gavetas, na sua mesa. Então, esse material foi compilado pelos companheiros e escrito esse livro, Obras Póstumas. Neste livro, tem muitas coisas que falam sobre o Espírito de Verdade e sobre a escrita desses livros que ele fez. Principalmente a orientação que o Espírito de Verdade deu a ele, que estaria com ele, caso ele aceitasse, a incumbência de ser o codificador daquela nova doutrina que vinha abrir os olhos, né, à humanidade, aos cegos, como nós acabamos de ouvir aqui no prefácio. Então, ele diz a orientação, e o Espírito de Verdade fala para Kardec que ele teria um acompanhamento dos espíritos superiores durante todo o processo de trabalho da codificação. Então, Allan Kardec perguntou: e se eu não aceitar? E se eu não conseguir realizar essa tarefa? Então, o Espírito de Verdade responde a ele: você será substituído, mostrando que todos nós temos as nossas tarefas, as nossas obrigações, as nossas missões, mas não somos insubstituíveis. Temos que trabalhar por amor, né? Por amor, nos dedicarmos. Ele deu este exemplo o tempo todo do seu trabalho. Então, será substituído. Mas você terá a assistência dos espíritos superiores durante todo este processo. Eles estarão com você lhe dando assistência. E Kardec faz uma pergunta nessa época que até hoje me surpreende. Porque se nós soubéssemos que tem um espírito superior tomando conta da gente, olha que beleza, não é não? A gente ia ficar numa alegria, numa felicidade, né? E ia ficar tranquilo, vivendo a vida numa boa, porque tem espírito superior tomando conta da minha vida e de mim. Sabe qual foi a pergunta de Kardec? E o que eu devo fazer para merecer tamanha assistência? Foi a pergunta que Allan Kardec ou o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio fez. O que é que eu devo fazer para merecer tamanha assistência? E o espírito amigo, o anjo guardião, responde a ele: suportar as penas da vida e fazer todo o bem que puder, que estiver ao seu alcance. Está aí uma orientação para a gente. Anote e leve para casa, bote na cabeça: suportar as penas da vida e fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, estiver na nossa possibilidade. E ele aguardou aquelas ideias e começou o seu trabalho de amor, que foi para desenvolver essa codificação que hoje a gente está falando e conhece, e vamos estudando a codificação. Mas vamos voltar ao nosso objetivo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que fez Kardec trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo?
Ele coloca na introdução, né, que ele dividiu em prefácio, como eu estava dizendo a gente, prefácio, introdução e os capítulos. Ele divide o livro mais ou menos isso, no prefácio, que é a apresentação do livro pelo Espírito de Verdade, a introdução, onde ele explica do que se compõe o livro, e dos 28 capítulos sequenciados, que nós vamos observar agora o que é que ele quis fazer para mostrar à humanidade o Evangelho de Jesus. Todos nós conhecemos, diz ele na introdução. A introdução ele dividiu em algumas partes. Primeiro, objetivo da obra. Segundo, teve 4 partes que ele colocou aqui. Primeiro, objetivo da obra. Segundo, a autoridade da doutrina espírita. Terceiro, notícias históricas. E quarto, ele colocou Sócrates e Platão, precursores do espiritismo. É muito importante a gente estudar esta parte que a gente chama de introdução. Na maioria das vezes a gente passa por cima de tudo e vai ver só os capítulos, né? Mas é interessantíssimo a gente estudar desde o prefácio, porque esse prefácio tem uma importância muito grande. Veja que ele diz, né? São as vozes dos céus que se juntam como um exército e se distribui por toda a terra para vir voltar a lembrar os homens as palavras de Jesus. Trazer para eles a importância de tudo isso e abrir os nossos olhos para que a gente não fique como cego guiando cego. E possa, assim, aprendendo tudo isso, vivenciando, entrar no reino dos céus, é o que ele coloca ali. Que entrar no reino dos céus é a mesma coisa que dizer, tornar-se aos poucos, vivenciando as várias experiências e aprendendo um espírito puro. É entrar no reino dos céus, é a gente tornar-se o espírito puro, que é o estado de alma, né? Então, o prefácio vocês acabaram de ver. E a introdução? Na introdução, ele faz o seguinte, no objetivo da obra. Ele percebeu que os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João tinham coisas parecidas e diferenciadas, alguns diferenciados. Nós sabemos hoje, pelos estudiosos, que os 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos chamados sinóticos, que traz muita coisa da vida de Jesus, da história, da geografia, da vida da família, das situações dele. E o evangelho de João, além das suas palavras de orientação. E o Evangelho de João traz as orientações de Jesus do aspecto espiritual. É um evangelho bem diferenciado. Tanto que aquele expositor conhecido de todos nós, Haroldo Dutra, ele faz um estudo semanal, né, no capítulo, no programa dele, Espiritualidade e Vida, sobre o Evangelho de João, é nas quartas-feiras à noite. Mas fica gravado, vocês estão aqui, quando chegar em casa pode assistir. Normalmente é 40 minutos, 50 minutos, já está mais adiantado, mas dá para maratonar e assistir tudo, que é bem interessante. Então, quando ele vê isso aí, ele nota que tem muita coisa que não é exatamente igual. Um diz de um jeito, o outro diz de outro, entendeu? E que aí ele precisava apresentar isso aí de uma forma que fosse possível ser entendido por todos. Aí ele diz o seguinte, por isso que as matérias que contêm os evangelhos são, ele percebeu, olhando os 4 evangelistas, os atos comuns da vida do Cristo. Todos os atos comuns da vida do Cristo estavam lá nos evangelhos. Os milagres que Jesus fez, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento dos seus dogmas, ele observou também que estava lá, e o ensino moral. O que é que fez Kardec sob a orientação dos espíritos superiores? Ele avisou, no objetivo da obra, que iria pegar o ensino moral. Por que ele ia fazer isso? Porque ele escreve assim, diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É um terreno para onde todos os cultos podem reunir-se. Olha, isso foi em 1863, quando ele lançou. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se. Então, todo tipo de cristão que existe na Terra pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo sem problema e nem prejuízo para nenhum. É isso que o Espírito Amigo estava orientando e ele foi fazendo, né? E em que seria baseada essa moral cristã, né? Esse ensino moral de Jesus. Fizemos um resumo também aqui bem interessante. A moral cristã de Jesus, ela está basicamente colocada na prática da lei do amor.
é a prática da lei do amor, que é o que ele trabalha durante os 28 capítulos, divididos bem interessante. No exercício da caridade, no exercício da humildade, no perdão das ofensas, no combate ao egoísmo e ao orgulho, que é quem prende a gente aqui mais no mundo material, e pelo amor a Deus e ao seu próximo. Então, isso é a moral cristã, é o ensino moral que é contido. Ele também faz uma síntese, ele percebeu que havia uma síntese no Novo Testamento, principalmente na obra de Mateus, a partir do capítulo 5, 6 e 7. Principalmente o capítulo 5, que ele fala sobre o sermão da montanha. Aí ele ia utilizar também essa síntese da doutrina cristã, que está expressada pelas bem-aventuranças e também pela realidade daquilo que a gente chama de reino dos céus, ou perfeição moral, que seria quase a mesma coisa. E ele percebeu também que Jesus fazia os seus ensinos através de parábolas, era o método do ensino que ele utilizou, através de parábolas, para ser compreendido naquela época pelos menos evoluídos, pelos que estavam em menor compreensão, e para que a gente pudesse entender e perpetrar mesmo o nosso ensino, né? Perpetuar, melhor dizendo, aquele ensino do Evangelho de Jesus. Então, com essa introdução, esse objetivo, ele diz o seguinte: percebi que o Evangelho constituía uma regra de proceder, esse ensino moral, que abrange todas as circunstâncias da vida particular e da vida pública. Gente, isso é muito importante. A vida íntima e a vida social. Ele percebeu isso. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Meu Deus, eu fiquei, como é que Kardec percebeu isso, né? A intuição direta com os espíritos superiores. Então ele sentiu a presença dos espíritos que estavam ali com ele e a intuição veio direta e ele escreveu isso. Percebeu então que é um roteiro infalível para a felicidade futura. O levantamento de uma ponta do véu que estava ocultando a vida futura que a gente estava sem entender naquela época. Toda a gente admirava a moral evangélica, mas poucos, no entanto, conhecem a fundo, diz ele no objetivo da obra. E menos ainda são as que as compreendem e lhes sabem deduzir as consequências e tomá-los para objeto das leituras e meditações especiais. Então, todo mundo conhece, já leu, já ouviu falar. Mas como é que a gente vê isso? Não conhece a fundo, não compreende e nem deduz as consequências. Olha, Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo o tempo todo em consequências. Eu grifei vários capítulos onde ele coloca consequências do conhecimento do Evangelho de Jesus. Vamos adiante. Então, ele percebeu que era necessário pôr este ensino ao alcance de todos. Como ele poderia fazer isso? Fazendo explicações das passagens, principalmente as obscuras, das palavras de Jesus, e desdobrar todas as consequências disso, tendo em vista a aplicação dos ensinos às condições da nossa vida, ou seja, na nossa vida do dia a dia, na nossa vida atual. Muitos pontos do Evangelho, diz Kardec na introdução, e também da Bíblia, só são ininteligíveis porque falta alguma coisa para você entender. Falta uma chave que lhe faculte o verdadeiro sentido das coisas. Esta chave é o Espiritismo. Ele percebeu que os princípios básicos da doutrina, quando a gente tivesse conhecimento, ia entender bem melhor os ensinos de Jesus. E colocou isso no objetivo. Esta obra, ele finaliza os objetivos dizendo isso. Esta obra é para o uso de todos, mas aos espíritas ele oferece aplicações de modo especial, graças às relações estabelecidas entre os homens e o mundo invisível. A lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram em todas as nações já não será letra morta, como estava sendo até aquele momento. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes dos céus, que está lá no prefácio, né? As vozes dos céus, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Esse é o objetivo da obra. Eu fiz um resumido do objetivo da obra.
E depois ele trabalha, nessa mesma introdução, o chamado controle universal do ensino dos espíritos. Por que isso? Porque ele recebeu várias mensagens de mais ou menos 49 espíritos, eu contei, fui contando, 49 espíritos com várias mensagens, tem espíritos que dão mais de uma mensagem, várias. Então, eles trazem essas explicações do Evangelho de Jesus, das palavras de Jesus. E ele também faz a explicação das palavras de Jesus. E ele percebeu que isso tinha um controle. Qual era o controle? Uma mensagem sobre um assunto vinha de vários lugares diferentes da Europa, onde ele estava vivendo naquela época, de várias partes também dos Estados Unidos, onde esses assuntos da espiritualidade já estavam começando a surgir e bem desenvolvido. Aliás, começou lá, né? Em Rochester, começou lá. Então, quando as mensagens chegavam, ele percebeu que vinha de lugares diferentes e traduzia o mesmo sentido. Aí ele chamou isso de autoridade da doutrina espírita, pelo controle universal do ensino dos espíritos. Traz notícias históricas também, por exemplo, ele fala no livro, palavras como samaritanos, nazarenos, publicanos, peageiros, fariseus, escribas, palavras como sinagoga, saduceus, essênios, terapeutas. Como ele está no Evangelho, nos Evangelhos dos evangelistas, ele coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo e dá uma explicação sobre isso do que é. Eu não vou tocar nesse assunto só para deixar o gosto de vocês irem lá procurar ver. Eu quero saber o que é samaritano, o que é peageiro, o que é terapeuta. Será que é o que a gente... Eu vou lá. Eu chegar em casa, todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Volte a ler de novo. Olha, meus irmãos, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo e estudo desde 1972. Eu quero dizer a vocês que tem dias que eu abro uma página e começo a ler e encontro coisas. Quando eu vou lendo, é como se tivesse a palavra pulando na minha frente. E o significado eu nunca tinha visto antes. Eu disse, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Porque naquele dia eu não estava preparada para ver e agora eu estava com a cabeça aberta para entender aquele assunto. É fantástico isso. Então, a gente vai observar que depois desse item 3, ele coloca, por exemplo, apresenta a doutrina de Sócrates e Platão e diz que eles são precursores da doutrina cristã. Isso vocês vão pesquisar também. Então, a gente vê que a outra parte do Evangelho são os 28 capítulos, onde tem a gente observa distintamente 3 pontos interessantes. Primeiro, o texto evangélico, que ele coloca, o texto evangélico dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, um ou outro, ou às vezes 2, 3 ao mesmo tempo. A explicação que ele dá, o próprio Kardec, do punho dele, ele dá uma explicação sobre aquele texto evangélico, e é aquilo que a gente chama de instruções dos espíritos, ou seja, a orientação dos espíritos sobre aqueles temas. Mas uma coisa que eu observei, eu achei interessante, nem todos os capítulos Kardec opina, e nem todos os capítulos têm as mensagens dos espíritos, de instrução dos espíritos. Vamos ver por quê, né? Daqui a pouco. Mas vamos ver agora os 28 capítulos, que é o que interessa a gente. Ele começa, veja que coisa fantástica Kardec faz. Ele começa com, não vim destruir a lei, é o capítulo número 1, não vim destruir a lei. Ele afirma que não veio destruir a lei, mas afirmar a lei, que era a lei de Moisés, né? A lei que Moisés havia trazido, recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, né? Ele afirma isso aí. Meu reino não é deste mundo, é o 2º capítulo. E o 3º capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai. E o 4º, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estes 4 capítulos, se vocês analisarem com cuidado, eles formam aquilo que a gente chama de base. A base para o entendimento de tudo o que a gente precisa entender da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Eles formam a base. Vejam vocês que no capítulo 5, ele vai trabalhar imediatamente, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm, ele trabalha 3 bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele coloca 3
bem-aventuranças num capítulo só. Ou seja, ele pega todo o grupo de sofredores, de necessitados, de todo tipo de sofrimento, que era o pessoal que Jesus trabalhava diretamente. É o primeiro que ele vai trabalhar. É o capítulo 5, trabalha nisso. Mas por que ele não botou isso logo no primeiro capítulo? Não é o povo que Jesus amparava e socorria? Ele poderia ter colocado logo no primeiro capítulo. E por que ele não colocou? Porque como é que você ia entender que sofre, que bem-aventurados são os que sofrem, porque serão consolados, se você não sabe por que sofre? Mas se você sabe que Deus é o nosso Pai, Criador, responsável, providência divina, que está ali próximo a gente, toda a orientação e todo o amor do universo está ali na presença dele. Ele é o criador do elemento material e do elemento espiritual, conforme a questão 27 do Livro dos Espíritos, que a gente vê com clareza isso. Se porventura, se a gente já sabe disso, a gente sabe que precisa amar a Deus acima de todas as coisas, respeitar as suas leis e seguir a sua vida com a ligação direta, a sintonia com ele. Primeiro. E aí você vai para o segundo. Se você sofre com resignação, porque você sabe que existe a vida futura e que você vai passar pelos sofrimentos, pelas dificuldades, por tudo que vier de provação, mas você sabe que na vida futura vai ser diferente. Você vai ter uma vida espiritual. É o segundo capítulo que ele trabalha. No terceiro, mesmo que tudo esteja difícil na Terra ou no mundo espiritual inferior, para onde a gente possa ir ou não, dependendo da situação espiritual de cada um, não se preocupe com isso, porque Deus existe, está conosco, você é um ser individual, você tem a vida moral, você não é imortal, você é imortal, não é eterno, mas é imortal. Vai ver a vida espiritual, e tem muitas moradas na casa do Pai. Olha o terceiro ponto que Kardec aborda. É justamente para fazer a gente se fortalecer na fé e na esperança. Aí você se envolve, você diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Olha o que Jesus disse, exatamente a sequência que Kardec colocou. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas, muitas moradas na casa do Pai. Se isso não fosse verdade, eu não vou teria dito. É a palavra de Jesus. 3, é o terceiro capítulo. Então, nós estamos com tudo, confiança em Deus. Sabemos que somos imortais. Tem várias situações que a gente pode viver. E se a gente estiver vivendo hoje com dificuldade e vai viver no plano espiritual com dificuldade, um dia isso vai passar, porque vem o quarto capítulo, que é: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Você vai ter várias existências. Você tem uma vida só, como Paulo disse. A vida é uma só, e muita gente diz: reencarnação é invenção dos espíritas. A vida é uma só, claro que é uma só, mas as existências são diversificadas, são variadas. E você pode encarnar, desencarnar, reencarnar. E Emmanuel nos alerta no livro dele, Pensamento e Vida, que nós muitas vezes vivemos esse binômio, ele chama binômio ilusão-desilusão. Ilude na carne, desilude no corpo, quando sai do corpo, no plano espiritual. Aí volta para a carne de novo, se ilude de novo. Depois desencarna, se desilude no plano espiritual. Então ele chama isso de binômio ilusão-desilusão, que é o que está acontecendo com todos nós o tempo todo. Então é o quarto capítulo: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com esta base desses 4 capítulos, ele inicia o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Repare que não é brincadeira. E que não é uma coisa só para você ler aleatoriamente para fazer tratamento espiritual. Porque eu sei que tem muita gente que faz atendimento fraterno e diz assim: não, você vai para casa, compre o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai sortear e ler antes de dormir uma página, um pedacinho. A pessoa lê correndo, assim: tomara que acabe, que página comprida, lê rápido, mas eu tenho que ler porque eu estou fazendo tratamento. Que nada, não tem nada disso. Você tem que estudar, analisar o sentido das palavras, o que foi que Jesus quis dizer a gente, para que a gente possa mexer com a nossa cabeça, com a nossa individualidade, com a nossa alma. E só assim a gente pode entrar no reino dos céus, ou seja, se melhorar e, através das mais diversas reencarnações, entrar no mundo superior, ou, melhor dizendo, se tornar um espírito melhor, um espírito puro. Bom, passados esses 4 capítulos que a gente chama de base, essa é a base da verdade, né? Nós vamos observar que do 5º até o 17,
Depois vocês vão ver lá o que é que trata de cada um. Eu vou dizer rapidinho. Do 5º ao 17, Kardec trabalha os ensinos de Jesus, as bem-aventuranças e aqueles ensinos morais, do amor, não saber a vossa mão esquerda. Por exemplo, ele trabalha assim: bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, amar o próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, honrai vosso pai e vossa mãe, fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a mamon, e sede perfeitos. Ele fez uma sequência lógica de ensinos para que a gente pudesse desenvolver nossa redenção individual. Ele apresentou à humanidade estes capítulos até o 17 para que a gente pudesse trabalhar a nossa redenção espiritual, aprender a amar, a perdoar, a ajudar o seu semelhante. Aí a gente ia entender o que era a perfeição e por aí vai, para que a gente possa trabalhar a nossa redenção individual, cada um por si mesmo. Nos capítulos seguintes, do 18 até o 26, do 18 ao 26, ele faz, por exemplo, muitos são chamados e poucos são escolhidos, a fé que transporta montanhas, os trabalhadores da última hora, haverá falsos cristos e falsos profetas, não separeis o que Deus os juntou, estranha moral, ele já vai trabalhando coisas diferenciadas. Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire, buscai e achareis, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Neste bloco de capítulos, vocês percebem que ele trabalhou a redenção coletiva. Viu o primeiro ponto? A base, que era a verdade, os 4 primeiros capítulos. Os sequenciados, do 5º ao 17, ele trabalhou a redenção individual, que é o que a gente precisa, de posse da verdade. Cada um vai cuidar de si mesmo, vai trabalhar a sua individualidade, a sua melhora íntima, a sua transformação moral. Trabalhando isso, você pode, então, agora, estudar as outras questões seguintes, da 18 até a 26, que significa a redenção coletiva. Trabalhar em relação aos seus semelhantes, se preparar para trabalhar com o seu semelhante. Veja como é profunda a colocação que Kardec fez nessa divisão dos capítulos. E como não podia deixar de ser, o capítulo 27 e 28, ele fala sobre prece. Com qual objetivo? Fazer o homem se voltar para o Criador, para Deus, através da oração. Aí ele explica o que é a prece, ele explica a eficácia da prece, como a prece é transmitida, até cientificamente, a transmissão do pensamento, ele explica. E depois, no capítulo 28, ele faz uma coletânea de preces, com preces de tudo que você puder imaginar. Até assim, se você tiver em dúvida se vai fazer uma coisa, se não vai fazer, eu quero fazer isso, mas estou em dúvida, tem isso lá. Se você quiser fazer alguma coisa e estiver em dúvida, leia esse trechinho que você vai ter lá, está no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se está sentindo influência dos espíritos, se morreu alguém, se nasceu alguém, se alguém está muito doente, se está sentindo influências de mais diversas, todo tipo de dificuldade a gente encontra o ensino de Kardec das orações que a gente possa fazer. Ou seja, ele trabalha agora aquilo que a gente chama de redenção final. A redenção final é a criatura retornando ao Criador. Lembra da parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, que o filho ficou independente. Ele queria sair da casa do pai, ele queria viver a vida dele. A gente não faz isso, né? Eu não acredito em nada, eu vou viver minha vida do jeito que ela está aí, né? Vou gozar minha vida, tenho condições, eu vou viver, eu vou sair por aí. Aí larga tudo e é o filho pródigo. Mas depois que ele passou várias experiências e sofreu muito, já está com os cabelos ficando brancos, já viu umas dificuldades mais diversas, já começou a maturar as ideias e os pensamentos, como é que a gente se afirma? Aí diz, poxa, na casa do meu pai,
né? É aquela comida que a gente vai, que ele foi dada a ele. Nem os porcos comiam essa comida na casa do meu pai. Quer dizer, nem os porcos se alimentam disso aí. Que às vezes tem coisas que a gente que alimenta a nossa vida que é para porco mesmo. E a gente acha que é bom e faz, não é verdade? Na nossa vida do dia a dia. Então ele, o filho pródigo, compreendeu isso, que somos todos nós. E aí o que é que ele fez? Voltou para a casa do pai. Então a perfeição é isso. É a redenção final é o nosso retorno à casa do pai. Todos nós. E ainda vamos sofrer as consequências, porque o filho que está lá, que ficou junto do pai, vai ficar olhando para a gente assim, mas ele não lhe deixou e o Senhor faz uma festa para ele. A gente ainda vai enfrentar esse tipo de dificuldades, porque faz parte do aprendizado. Então veja que coisa fantástica Kardec coloca aqui nos capítulos sequenciados do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem lógica isso aí. Olha o que ele diz. Eu observei uma coisa, sim, que é encerrando, né, essa parte dos capítulos. É como se fosse uma reunião do homem com o Criador, no final, né? Então você viu que aquela ideia de Jesus, qual é o maior mandamento? Né, que perguntaram a ele, qual é o maior? E ele respondeu. E o que Jesus respondeu, ele respondeu porque está no Deuteronômio também, né? Lá no capítulo 6 de Deuteronômio, ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, todo o teu amor, todo o teu entendimento, todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. E se você observar os 10 mandamentos, você vai resumir nisso mesmo. Por exemplo, primeiro, segundo e o terceiro é amar a Deus. Pode olhar. Chegar em casa, veja o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, segundo e terceiro é amar a Deus. Do quarto até o 10º é amar ao próximo. Não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não é? Honrar pai e mãe. É amar o próximo. Então Jesus afirmou. Está lá, é a volta, ensinar a orar é a reunião, é a volta do homem com o Criador. Mas vejamos o que é que a gente pode observar ainda disso aí. Observamos que os 28 capítulos, a gente não poderia modificar a ordem desses 28 capítulos, sem prejuízo para o planejamento da obra, que a obra teve um planejamento. Por exemplo, os 3 primeiros capítulos, não vim destruir a lei, ele fala da vivência na terra com a lei de Deus. Meu reino não é deste mundo, ele fala do mundo espiritual. O terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai, ele fala do universo. Então há uma sequência, terra, mundo espiritual, universo. A gente vai observar que Kardec fez sabendo o que estava fazendo, né? Exatamente. Tem mais. É observado que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra didática, colocada numa ordem lógica e progressiva, com o objetivo de ensinar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. É também uma obra filosófica, por isso que ele botou o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra filosófica, pois trata de assuntos como existência de Deus, existência, sobrevivência, individualidade do espírito, da alma, fala de reencarnação, fala de justiça divina. Então é uma obra filosófica também. Mas também você encontra nela aspectos científicos. Quais são os aspectos científicos que a gente observa? A aliança da ciência com a religião, já estudado no capítulo 1, aliança da ciência com a religião, as curas e o poder do pensamento, do capítulo 19, que fala sobre a fé e a razão também, a transmissão do pensamento, que está no capítulo 27, e a prece, também é um processo científico que ele explica como é que se dá. Então, é uma doutrina que fala de ciência, não só de filosofia, mas de ciência. Mas fala também de religião. É uma obra evangélica, pois ela trata da doutrina de Jesus no seu aspecto universal e moral, sem controvérsias de interpretação, porque ele só pega os pontos principais do ensino moral. Mas também, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra doutrinária, porque nele você vai encontrar assuntos como perispírito, médiuns, espiritismo,
esquecimento do passado, como está no capítulo 5, reencarnação no capítulo 4, perispírito no capítulo 4 também, no item 24. Naquele capítulo que você fala sobre aquele não pôr a candeia embaixo do alqueire, né? No capítulo 24, se não me engano é 24, por aí, ou 25, não lembro bem qual é o capítulo, mas ele fala sobre a mediunidade. Tem uma orientação fantástica de Kardec ali sobre a mediunidade. O que faz o médium não é a quantidade de espíritos que ele recebe, mas é a união com os espíritos bons. Está lá, nesse capítulo, ele dizendo a gente. É uma orientação clara e precisa para os médiuns, direto. Sem contar que no capítulo 28 ele tem uma mensagem que fala sobre as reuniões espíritas, como deve ser uma reunião espírita e como o médium deve se comportar quando ele recebe as manifestações, as chamadas psicofonias. Está lá escrito no capítulo 28, então é uma obra também doutrinária. E é também uma obra dinâmica. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra dinâmica, porque ele traz legendas dinâmicas, como, por exemplo, fora da caridade não há salvação. É um slogan da doutrina, fora da caridade não há salvação. Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele empreende nesta transformação. Está no capítulo 17. Ele coloca isso lá também, é uma obra dinâmica. Também tem aquela de fé só, fé raciocinada, é aquela que enfrenta a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, que está no capítulo 19 também. São capítulos maravilhosos. Meninos, a gente vai estudar aquilo com calma. Você se edifica, porque há assuntos maravilhosos nesse capítulo. No capítulo 11, se não me engano, item 7, capítulo 11, item 7, eu encontrei uma orientação de Kardec, ensinando a gente a entender as palavras de Jesus. Eu encontrei isso no capítulo 11, quando ele falando sobre a porta estreita. Tem um na porta estreita também, que é bem interessante, que não é capítulo 11, mas tem o outro que não é esse mesmo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Ele dá uma explicação disso aí, ele diz que é preciso que você conheça os ensinos de Jesus, porque tem entendimentos relativos e entendimentos absolutos. E tem coisas que você não pode entender restritivamente, mas tem que ser generalizado. E outros que você pode ir individualmente, restritamente. Mas a maioria, ele é generalizado para toda a humanidade. É aquela da moeda, a da moeda, agora eu me lembrei, aquela da moeda, de que qual seria o mais importante, né? Seria César ou Deus? E ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí Kardec diz que este ensinamento, não é restritivo. Você não pode entender isso só como dinheiro, só como pagamento de coisa, mas como uma coisa muito absoluta, porque tem consequências. Leia essa parte de novo do capítulo 11, que vocês vão entender como ele explica e mostra a gente como estudar o Evangelho de Jesus. Gente, eu encontrei no capítulo 16, naquele emprego da fortuna, Kardec falando sobre comunicações, que ia chegar o tempo em que a Terra precisava aumentar as suas comunicações, para que os povos pudessem se ajudar uns aos outros. O que é que a gente está observando agora, depois da pandemia? O que foi que a gente viu agora? Comunicação, não é verdade? Comunicação, está todo mundo se comunicando. Na hora da dificuldade, os povos ajudarem-se uns aos outros. Tá, isso está no capítulo 16, viu? No emprego da fortuna. E eu fui descobrir isso agora, em 2023. 2022, quando eu estava estudando, reestudando tudo isso. E desde 72 que eu estudo isso, fui descobrir agora. Quer dizer, a gente está ignorante das coisas. É preciso tirar o véu para entender essa situação. Podemos dizer também que é uma obra séria, porque tem o aval dos espíritos superiores, desde o espírito de verdade, que já vem no prefácio, até espíritos maravilhosos que participam dele, que trabalham pelo bem da humanidade. Quem são eles? Mais de 40. Uma rainha de França, eu vou só situar rapidinho, viu, porque o tempo está chegado. Bernardino, Ferdinando, espíritos amigos, Lázaro, espírito protetor, Simeão, José, Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier. Tem uma mensagem no capítulo 11 sobre o egoísmo. Já viram essa mensagem? É de Emmanuel. É a única mensagem dele na codificação. Fênelon,
Santo Agostinho, tem cada coisa linda de Santo Agostinho. São Luís, Lacordaire, Cardeal Morlot, Delfina de Girardin, que escreve muito bem sobre a caridade. Adolfo, bispo de Argel. Vianney, que foi um sacerdote, cura de Ars, né, da França. Hahnemann, o fundador da homeopatia, tem uma mensagem dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Paulo, o apóstolo, ele escreve uma mensagem no capítulo 10 sobre a misericórdia, sobre o perdão. É a coisa mais linda a mensagem de Paulo, está lá no capítulo 10. Pascal, o matemático, o físico, no capítulo tem duas mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma maravilhosa no capítulo 11, quando ele diz que para a gente entender Jesus e começar a viver, é preciso a gente tirar a carapuça da face, ou seja, as máscaras que a gente usa no dia a dia. Muito bonito. Irmã Rosália que fala sobre caridade material e caridade moral no capítulo 15. Que mensagem maravilhosa. A gente precisa estudar, ler, analisar com calma, se envolver nessas palavras. O Chéveros, Constantino guerreiro, que estabeleceu, né, em 313, né? E depois 300 e mais adiante, mais um pouco, 325, a ideia de que o cristianismo seria a religião oficial de Roma. Henri Heine, Luoz, Monod e o Espírito de Verdade. São 40 espíritos superiores e 49 mensagens que nós vamos encontrar aqui. Mas vamos perceber, então, o tempo está chegando, eu estou correndo, né, para a gente chegar lá. Vamos perceber que esses 28 capítulos são ricos para a gente estudar, analisar um a um. Às vezes a gente se bate, passa uma hora estudando uma mensagem e ainda vai ser pouco, viu? Você vai precisar estudar as entrelinhas, porque cada uma tem uma orientação diferente. Grife as palavras, procure o significado das palavras no dicionário, e aí você vai tirar a intenção do que ele quis dizer quando você estava estudando aquilo. Que é muito bom quando a gente vai vendo isso aí. Então, nós vamos descobrir, então, que do capítulo 1 até o capítulo 19, 21 e 22, nós vamos encontrar a mensagem evangélica, a explicação de Kardec e a instrução dos espíritos. Do 1 ao 19, 21 e 22. Não, e 28, 27, desculpe, 21 e 27. Mas no capítulo 1, 20, Trabalhadores da Última Hora, Kardec não dá uma palavra. Ele não escreve nada dele. Trabalhadores da Última Hora. Eu queria deixar isso aqui para vocês verem o objetivo de um espírito superior como Allan Kardec, como foi o nosso professor Rivaio. Por que ele não opinou dos trabalhadores da última hora? Por quê? Porque ele era um trabalhador da última hora. Então ele não tinha que escrever nada. Ele tinha que ouvir a mensagem de Jesus e vivê-la. E ele deu o maior exemplo de humildade a gente que está seguindo Kardec posteriormente. Pode olhar lá, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Ele não dá uma mensagem, porque ele era um trabalhador da última hora. Não entrou. Mas no capítulo 22, a partir do capítulo 22, 23, 24, 25, 26 e depois 28, nós vamos observar que Kardec fala sobre a mensagem evangélica, mas não tem instrução dos espíritos. Por que os espíritos não se pronunciaram nesses assuntos? Porque eram assuntos humanos, eram assuntos relacionados com a nossa vida do dia a dia. Eles não iam meter o bedelho nisso aí, não. Igual como a gente vive agora escrevendo mensagem, dizendo que está psicografando mensagem, dizendo: você vai ser feliz, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E espírito superior não vem lhe dizer o que você tem que fazer. Ele lhe dá a lição geral para todos. E você, intuitivamente ligado com Deus, é que vai saber o que é que você vai fazer. É uma orientação que a gente pode retirar da codificação. E isso está escrito no prefácio do Livro dos Espíritos. No prefácio, lá no Prolegômenos, no finalzinho, eles dizem isso, os espíritos, que só o bem, a bondade, a vivência do amor é que faz a gente se unir com estes espíritos superiores e eles poderem opinar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, coisas mínimas que eles venham dizer, eles não vêm. Eles vão trabalhar coisas para o geral, para o bem geral da comunidade. Então, capítulo 22, 23,
24, 25, 26 não tem a instrução dos Espíritos. Por quê? Não separeis o que Deus juntou. Eles não vão opinar sobre isso. Isso vai depender do costume, da época, da ocasião, da cidade, né? Ele vai opinar sobre isso, cada um que opine. Cada um de nós que nos reunamos e descubra o que é importante para a gente. Moral estranha. Será que Jesus disse quem é minha mãe, quem é meus irmãos, não é? Não está escrito lá? Será que foi assim mesmo que ele disse? Ou se ele disse, foi isso que ele quis dizer? Será que ele ia desprezar Maria? Aí os espíritos superiores não opinaram sobre isso. Não tem a opinião deles sobre isso. Por quê? Porque isso é invenção da cabeça da gente. Eles deixaram que a gente fosse vivendo conforme nosso livre-arbítrio. É muito interessante. Não pôr a candeia embaixo do alqueire, o capítulo 24. Se você tiver em dúvida de como você vai se comportar no mundo, meu Deus, o mundo de hoje está muito difícil. Como é que a gente vai viver nesse mundo? Eu não sei como viver. Leia esse trecho do capítulo 24, que você vai encontrar uma orientação direta de um espírito amigo, um anjo da guarda, mandando, dizendo como é que a gente pode se comportar na vida material com o conhecimento espiritual. É o homem no mundo. O homem no mundo. Quem tiver dúvida, tiver com a cabeça meio tonta, perturbada, chega em casa e leia esse, capítulo 24, o homem no mundo. Você vai descobrir logo, logo como deve se comportar no seu dia a dia. Vai encontrar um caminho. Quer ver mais outra coisa? O capítulo 25, buscar e achareis, quando ele fala sobre civilização, sair da ignorância. Ele diz assim, Kardec escreve, ele diz assim, o homem então, com o progresso, ele sai da barbárie para a civilização material. E da civilização material ele passa para a civilização moral, que é o nosso caminho, é o caminho de todos nós. Ele trabalha nisso aqui. Buscai e achareis. Pedi e obtereis, né? Batei e abri-se-vos-á. É isso que a gente tem que fazer. Sair da barbárie para a civilização material. Da civilização material para a civilização moral. E através das mais diversas existências, a gente vai crescendo espiritualmente. No capítulo 26, ele trabalha dá de graça o que de graça recebeste. Aí ele não tem nenhum outro ensinamento que não seja mostrar a prática do bem. Quando a gente pode imaginar, será que é só caridade? É só ajudar a ressuscitar os mortos, né? Amparai os enfermos, ressuscitar os mortos. É só. Aí, como é que eu vou ressuscitar morto? Eu sou um médico, como é que eu vou ressuscitar morto? Gente, a gente não pode ressuscitar alguém que está à beira da morte espiritual, que está se desequilibrando, entrando numa depressão, querendo se suicidar. Você pode ressuscitar esse morto, sim. Não fazer um novo corpo físico, mas você pode abrir essa alma para um novo entendimento e para uma nova vida. Era isso que Jesus queria dizer. E foi isso que Kardec veio dizer a gente com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Tirar o espírito da letra. Olha que coisa linda, está escrito em Obras Póstumas. Este livro, porque Kardec, quando estava começando a escrever o livro, ele se afastou da sociedade, né? Do ambiente de muita gente. Ele foi morar na casa de um amigo, na região litoral, passou 2 meses e meio lá, pesquisando e anotando e codificando aquelas mensagens que ele recebia dos espíritos. Então ele mandou uma pergunta para a associação, a Sociedade Espírita de Paris, para os espíritos, o que é que eles deveriam ajudar para ele, como ele estava escrevendo aquele livro. Então a resposta veio dos espíritos dessa forma. Este livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só do mundo religioso. Encontrará nele, nem só o mundo religioso, encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações. A vida prática das nações. Aurirá dele instruções excelentes. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral, do ponto de vista dos interesses gerais. Olha a colocação do espírito superior. Enfrentar a alta moral do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída.
A terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muito os teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais, que era isso que graçava naquela época. 1860 e pouco já estava acontecendo isso. A intelectualidade. E ele aí veio, o Espírito Superior vem e dá essa mensagem. Está em Obras Póstumas também, no livro que ele tinha guardado e aí foi publicado. Gente, é isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o estudo do Evangelho de Jesus à luz do conhecimento espírita. A chave para abrir a porta, você tem uma porta, que é o Evangelho, para que você possa pegar a bússola e ver o norte, por onde você deve seguir. E a chave é o Espiritismo. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, vida espiritual, plano espiritual, vida futura, a gente precisa conhecer isso, mediunidade, interferência dos espíritos em nossas vidas, influência dos espíritos na natureza. A gente precisa ir estudando isso. Quantas páginas que eu estudo e encontro estes princípios, às vezes estudando o próprio Evangelho. Eu já encontrei todos os 15 princípios da doutrina espírita dentro do Evangelho de Jesus, dos 4 evangelistas. Se a gente estudar com cuidado, a gente encontra. Gente, muita paz, muita luz nos nossos corações. Eu gostaria de trazer essa ideia, esse gosto, essa vontade de você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar, dissecar, analisar aquilo que Kardec trouxe para a gente. Tem muito mais coisa para dizer, mas não vai dar tempo. Muita luz, muita paz e até a próxima, né?